Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, paz de Deus, Shalom, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida, meu querido irmão. Nós estamos aqui mais uma vez para esse podcast, né, que tem sido tão edificante com homens de Deus. E hoje eu também estou tendo a oportunidade de estar recebendo uma pessoa aqui que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor e que eu tenho certeza também que você vai ser poderosamente abençoado através daquilo que nós iremos compartilhar aqui hoje. E eu estou aqui com o meu amigo, pastor Paulo Reis. Amém. Que hoje está na cidade de Miranda. Mas a gente vai conhecer toda a trajetória dele aí. Um homem que tem sido usado de uma forma poderosa no louvor e na adoração, na palavra, um intercessor. Gente, vai ser demais o que nós vamos compartilhar aqui hoje. E eu já quero contar com você também, para compartilhar também com amigos, né? Aí pega o link aí para compartilhar com pessoas, para que eles também possam ser edificados, né, naquilo que nós iremos falar aqui hoje. Curta, comenta, tá? Faça o seu comentário e assim você estará nos ajudando a propagar essa entrevista e essa mensagem. Amém, gente? Glória a Deus! Pastor Paulo Reis. Opa! Que alegria receber você aqui hoje. A alegria é toda nossa, pastor. Nossa, que honra. Nós estamos aqui juntos, né? Amém. Porque viemos nessa conferência, Despertar, aqui em Paranaíba, no Mato Grosso. Eu demorei para gravar esse nome, sabia? Paranaíba. E tem sido precioso. Mas glória a Deus. Pastor Paulo, né, seja muito bem-vindo. Uma honra ter você aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. É um prazer incrível poder dividir aquilo que o Senhor tem impartido conosco, né? Ainda mais com você que, embora a gente tenha praticamente a mesma idade, pouca diferença, mas é uma grande referência na nossa vida, né? Como músico, como adorador. A gente ouviu muito os seus solos, ouviu muito as suas ministrações. E depois também de ter participado do Edma, né? Que foi mais um despertamento naquilo que o Senhor tinha para nós, mais uma confirmação daquilo que o Senhor já estava nos direcionando. Aí bateu como uma flecha cravando no nosso coração de que era isso que o Senhor queria para o nosso tempo. Glória a Deus, Amém. Glória a Deus, que bênção. Pastor Paulo, hoje você está no Mato Grosso do Sul. Sim. Né? Mas você é da onde mesmo? Então, você nasceu aonde, né? Eu sou nascido na capital do Rio de Janeiro, né? Como a gente fala, Carioca da Gema, mas cresci na Baixada Fluminense, numa cidade chamada Belfor Roxo, do Rio de Janeiro também. E ali passamos a nossa infância. Né? Você teve em Belfor Roxo há pouco tempo, né? Não, eu fui na Irajá. Irajá. Irajá, mas eu conheço Belfor Roxo. Amém. E foi lá que Deus nos deu a experiência do novo nascimento também. Igreja Batista de Boa Sorte. Meu pastor Marcos Guimarães, né? Hoje está no Espírito Santo. Um beijo para ele, um abraço. Né? Quem nos ganhou para Jesus foi um amigo vizinho, que hoje é pastor, pastor Olha. Lúcio, né? Apóstolo Lúcio Oliveira. Um abraço para o apóstolo Lúcio. Aí nós éramos meninos ainda ali com 12 para 14 anos, onde eles apresentaram os Embaixadores do Rei, que era Eu lembro. Fui embaixador também. Você foi embaixador? Uma vez embaixador, sempre embaixador. Você foi embaixador. E ali fomos apresentados a esse evangelho, mesmo tendo eu uma origem de família espírita, né? Mas ali fomos apresentados ao Evangelho e desde então a gente não larga mais Jesus, para a glória de Deus. Uau, rapaz, agora tu me fez voltar no túnel do tempo, mano. Me lembro prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza, e de tomar o nome de Deus em vão. Conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Olha Estudar a vida de grandes embaixadores do rei, da palavra de Deus e nos livros missionários. Dar tudo que puder para o sustento
Departamento de Missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre, terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? É forte. Gente, isso aqui foi um encontro, olha, esse aqui é inédito, encontro de embaixadores do rei. Quem for embaixador aí vai lembrar disso. Vai vibrar agora. Vai vibrar. Os acampamentos, né? Tinha todas essas coisas, né? Que legal. É forte, muito forte. Que bênção, que bênção. Mas você conheceu Jesus aos 14 anos, os seus pais não eram cristãos? Não, meus pais não eram cristãos. Meus pais vieram se converter, inclusive, há pouco tempo. Ah, é? Né? O Senhor me deu a graça de ver os meus pais salvos, né? Minha mãe andou muitos anos ali dentro do espiritismo. Meu pai não. Meu pai, ele não era ateu, mas não tinha religião declarada, sabe? Mas ali ele me deu a graça de ver o Senhor salvando eles para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi um momento muito, muito importante na minha vida. Eu digo que talvez tenha sido o momento em Deus mais importante que eu já vivi. Ver os meus pais confessando Jesus como Salvador. Isso é tremendo. E isso faz quanto tempo, pastor? A conversão deles? Acredito que 4 anos no máximo. 4 anos. 3 e 4 anos no máximo, para ser exato. Então isso é um testemunho vivo, né? De que eu Deus pode alcançar. Eu falo aqui e a voz já quer embargar, porque é algo muito forte para mim, muito forte. E eu acho que é até legal você liberar uma palavra, porque eu creio que talvez existam pessoas na mesma condição, né? Sim. Que sonham com seus pais, sim, né? Estejam um dia na casa do Senhor, também conhecendo ao Senhor, andando em intimidade. Assim, Davi, eu sempre tive o entendimento de que essa hora chegaria. Eu sempre preguei, eu sempre anunciei, e também sempre tive a convicção de que Deus faria da forma dele. Certo. Porque o querer e o efetuar é do Senhor. Eu sei que o reino de Deus é tomado por esforço, é verdade e é fato. Mas assim como pastor, a gente tem paciência no time de tantas pessoas, a gente precisa entender que a gente tem que ter paciência no time de Deus para a nossa casa. Certo. E continuar na intercessão, continuar prospectando no mundo espiritual, uns decretos espirituais, né, para que esse momento chegue, e no momento oportuno, né, porque esse momento existe. No momento oportuno, você vive a promessa de crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então eu profetizo sobre a tua vida, que você tenha essa fé. Né? Nem sempre a fé precisa ser projetada pelo que você vê, mas ela precisa ser projetada pelo que você recebeu de promessa, pela palavra que você recebeu. E quando você dá crédito a essa palavra ela te persegue até que ela se cumpra e volte para o Senhor, cumprindo o que apraz a Ele. Então eu profetizo da sua vida. Você vai viver isso, você vai provar e ver isso. Você e a sua casa servirão ao Senhor Jesus. Uau, amém. Glória a Deus. Toma posse aí, viu? Amém. Toma posse aí, porque há esperança. Amém. Há esperança. Permaneça firme. Continue crendo, continue orando, continue intercedendo. Aleluia. O pastor Paulo é uma prova disso. Sim. De que a sua família foi alcançada. Amém. Não vai ser diferente com você. Em nome de Jesus, nós queremos declarar e profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Pastor, então aos 14 anos você entregou sua vida a Jesus Cristo? Entreguei minha vida a Jesus Cristo. Aí, o que você começou a se envolver na igreja? Então, eu já era músico, né? Você tocava o quê? Na época eu tocava cavaquinho e tocava um pouco já de violão. Né? Eu fui me especializar mais, ter mais conhecimento musical a partir do momento que eu entrei na igreja, porque antes disso o conhecimento era muito aquela experiência cultural do samba, da onde eu vim. Era aquela experiência cultural do amigo ensinar para o amigo, de ensinar para o amigo, mas aprender todas as nuances da música, as técnicas e coisa e tal, foi quando ali eu comecei a conviver com os amigos da igreja. Né? Então eu vim dessa raiz do samba, e quando eu entrei ali com 14 anos na igreja, né, já tinha toda uma carga de bagagem da noite, mesmo muito novo. Os meus tios sempre me levavam para a noite, para a gente tocar na noite. Né? Tocava numa escola de samba que tem lá em Duque de Caxias, que algumas pessoas devem conhecer, chamada Acadêmicos do Grande Rio. Era ritmista da bateria, junto com os meus amigos. Tínhamos um grupo de samba, que chegamos até a entrar no estúdio para gravar, e o Senhor foi e me arrancou desse lugar, né?
através de um momento em que a gente viveu de separação do grupo e o coração estava ali dolorido, o Senhor veio, aproveitou essa situação, me lembrou dos meus amigos, me lembrou do que eu vivia com eles ali, porque eles eram um vizinho de parede ali de casa, e me levou para a casa dele. E dali estou até hoje e nunca me desviei desse lugar. Uau, glória a Deus. E quando você deixou, né, o samba, aí você foi para a igreja. Sim. Qual foi a diferença perceptível para você de um ambiente para outro, assim, na área musical, vamos dizer assim? Tem a parte boa e a parte ruim. Certo. A parte boa é que, tipo assim, há defeitos dentro da música da igreja, mas não se compara com o nível de promiscuidade, por exemplo, que eu vivia no mundo. Não se compara com o nível de perseguição, às vezes, de problemas reais que você pode viver dentro da noite da música. Isso de qualquer segmento musical, a gente sabe, né? De qualquer gênero musical. Você migrou para a noite, você como é que eu vou dizer? Você está ali suscetível a todo nível de problema, desde de emocional, desde físico, numa briga com alguém, a ser introduzido em drogas, em promiscuidade, em primeiro lugar. Então, a primeira coisa é o baque do ambiente santo, né? Você está acostumado a lidar com a música como um material de trabalho apenas, como um material de apenas ganha-pão, né? De gerar algum tipo de lucro para você, e você passa a lidar com a música como algo sacro, como algo de santificação. Então, em primeiro lugar, você recebe um choque, né, para conseguir olhar a música de forma diferente. E muitos não conseguem fazer essa migração da música, entender que a música dentro dos padrões de Deus é uma outra realidade, né? A música no padrão secular, ela tem um objetivo satânico, tá? Que a gente sabe, mas se for falar apenas de emoção, ela tem um objetivo de diversão, de distração, de entretenimento, mas quando, né, de trabalho, mas quando vem pro sacro, ela te dá uma outra perspectiva. Ela te dá uma perspectiva de, primeiro, ela ser baseada na palavra, de ela trazer conceitos, doutrinas, dentro do que a palavra nos ensina. Então isso já é um choque violento na nossa vida, né? E a parte ruim é quando você começa a descobrir que mesmo estando ali, algumas coisas, ainda que imperceptíveis, nos fazem tropeçar, nos fazem cair, né? Porque a gente não tem, às vezes, eu costumo dizer que a gente não tem o real discernimento do poder do que a gente carrega, referente à música. Certo. Né? A gente não tem realmente a noção da extensão de poder do som que a gente produz pode fazer na face da terra e pode fazer em nós, né? E aí começam grandes problemas. Aí criou-se até o jargão de que o ministério mais complicado, o mais atacado, é o ministério da música. Né? Por que que isso se tornou essa realidade? Porque nós não Dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso. Porque nós não temos noção do que é o nosso ministério, do que é a nossa responsabilidade e do que a gente tem nas mãos o poder para fazer. Entendeu? Tá. E quando você chegou na igreja, né, você começou a tocar na igreja, você disse assim, não se compara com aquilo que é no mundo, né? Porque, conforme eu pude entender do que você estava falando, então é o seguinte, no mundo nós fazemos para nós mesmos. Sim. Para nossa satisfação pessoal. Sim. Né? E na igreja o foco é agradar a Deus. Agradar a Deus quando o apóstolo fala assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Ou seja, significa que toda a minha arte, todo o meu talento, tudo que eu faço deve ser para que o nome do Senhor seja exaltado e magnificado através da nossa vida, porque o nosso prazer estará nisso. Né? É saber que nós vivemos em conexão com Deus. Porém, dentro da igreja podem aparecer as lutas. Sim. Né? Podem aparecer os... Você chegou a passar em algum momento, você chegou a se frustrar também em algum momento nessa parte? E aí que vem a parte complicada da minha estadia, pelo menos inicial. Toda vez que foi o meu processo de libertação, toda vez que algum nível de frustração me tocava, Davi, dentro do corpo, eu ia desaguar
né, digamos assim, as minhas frustrações quando alguém me convidava para tocar em algum lugar. Aí eu dizia para o meu pastor assim, não, pastor, é o meu ganha-pão. Certo. Eu vou lá naquele lugar e vou tocar lá, mas é só trabalho. Mas, na verdade, eu ia lá buscar uma satisfação, pessoal. Tocar aquele tipo de música que agradava a minha alma, que agradava o meu coração. E assim foram durante alguns anos do meu início da caminhada. O meu pastor, hoje falecido, pastor Isaías Borba, ele teve uma carga de paciência comigo incrível, né? E eu lembro que ele orava assim, eu estou orando para Deus te dar uma outra profissão, para que você não tenha que ir lá na noite buscar o que aqui na minha congregação eu não consigo te dar, que é o sustento. Certo. Então, eu estou te dando para Deus te dar uma outra profissão, te dar um outro ganha-pão, para que você consiga não ir. Só que eu não ia apenas pelo ganha-pão. Eu ia pelo prazer, pela satisfação pessoal. Porque a música ela tem essa pegada. Ela te traz uma satisfação. A música ela pode ser um aditivo. A música ela pode ser uma droga até, se você não tiver um controle emocional e espiritual sobre aquilo. Entendeu? Então eu ia, toda vez que algo me desagradava, algo que eu apontava e desabonava dentro daquela realidade musical da igreja, eu ia desaguar essa realidade num show, num evento que me convidavam para fazer ali, principalmente do samba, que era a parte que eu mais me envolvi. Isso foi assim uns 2 anos dali no início, isso ocorreu. Eu lembro de uma vez, inclusive, né, fica para testemunho, de 98 isso. 98 eu fui para Sapucaí. Eu fui desaguar, me satisfazer ali musicalmente na Sapucaí. Voltar lá, viver o que eu tinha vivido antes na escola de samba, entendeu? Servindo a Deus. Aí foi quando eu li um livro do Atmani, né, que é Autoridade Espiritual, não, O Poder Latente da Alma, que ele fala que muitas vezes a gente serve a Deus com princípios satânicos. Uau. E aquilo me enquadrou nessa realidade, aquilo me confrontou e me mostrou que eu estava completamente incluído naquela frase. Servindo a Deus com princípios satânicos. Meu Deus, é quando você muitas vezes acha que é algo que você está experimentando que tem a ver somente com você. É algo que você quer se completar, é algo que você quer satisfazer, mas no final das contas é um princípio satânico, que você não consegue abrir mão, que você não consegue abandonar, que você não consegue deixar de praticar, né? E você, muitas vezes a Bíblia não chama aquilo de pecado, né? Mas chama aquilo de impureza, e você não consegue abandonar. Por exemplo, um exemplo clássico, não quero falar de doutrina aqui, a bebida. Eu bebia muito vinho. Eu não tinha problema com cerveja, eu não tinha problema com cachaça, nunca tive problema com droga, mas eu gostava de tomar o vinho. A Bíblia nunca me pediu para abandonar o vinho. Eu nunca fiquei embriagado com o vinho, mas eu gostava de tomar o vinho. Até que Deus me pediu a renúncia. Uau. Porque a renúncia não é aquilo, não é Deus pedir para você obedecer o mandamento. Isso é obediência, é mandamento. Renúncia é pedir para você Deus pedir para você abandonar aquilo que você pode fazer. Uau. Renúncia é eu abandonar o que eu posso, não o que eu não posso. Abandonar o que eu não posso é obediência. Então, quando Deus me pediu o vinho, eu tentei pregar para o Espírito Santo. Mas o Senhor não condena o vinho. Uhum. O Senhor diz que eu não posso me embriagar e eu não sou dado a embriaguez. Aí o Espírito Santo falou assim, eu estou te pedindo uma renúncia. E me ensinou que você não renuncia o que você não pode. Você renuncia o que te é lícito, o que você pode. E ali foi onde eu abandonei o vinho e experimentei ali um renovo na minha vida espiritual, né? E tudo aquilo que me inclinava para essa realidade foi sendo transformado. E eu fui entendendo que muita coisa na minha vida, o Espírito Santo chegava assim, Paulo, vamos resolver isso aqui. Por quê? Porque eram coisas que eu podia, mas que ele queria que eu renunciasse para aumentar o meu nível de intimidade com ele. Toda vez que você pratica uma renúncia, né, você aumenta o seu nível de intimidade. Toda vez que você pratica uma renúncia de algo que não é que você enxerga assim, não vou fazer isso aqui, que você enxerga que não é bom para você, mas não, que o Espírito Santo vê em você e te comunica, você aumenta o seu nível de intimidade. É como um amigo chegar para você assim, Davi, eu não gosto que você use essa pulseira aqui. E por amar tanto o seu amigo, gostando dessa pulseira, sabendo que não faz mal para o seu amigo, você vai e arranca essa pulseira. Por quê? Porque você não quer que nada fique entre você e o seu amigo. A mesma coisa com o Espírito Santo. Paulo, eu queria que você deixasse de tomar vinho.
Assim, eu fui e arranquei o vinho porque eu quero que Uau. eu não quero que nada fique entre eu e o meu amigo Espírito Santo. Tremendo, hein, pastor Paulo? Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, né? Porque ele tinha os direitos dele como cidadão, né? Ele tinha dupla cidadania, mas ele foi capaz de abrir mão de todos os seus direitos, a fim de prosseguir para conhecer Cristo cada vez mais. Então, eu nunca me esqueço de uma frase que eu também ouvi de um pregador que foi muito linda também. Ele falou: santidade não tem a ver apenas com você deixar de fazer aquilo que é proibido, mas de renunciar até as permitidas. Sim. Para que possa conhecer Cristo mais e mais. Perfeito. E eu creio que, aproveitando esse gancho, pastor, eu creio que Deus quer nos levar, sabe? Hoje a gente vive um tempo de muito relativismo das coisas, Sim. não é verdade? Sabe? As pessoas simplesmente já desejam fazer aquilo que dá na cabeça e fazem, não há aquele direcionamento ou aquela busca em Deus, até para falar para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu abra mão disso? Então, eu creio que uma das das restaurações que Deus quer trazer para a igreja brasileira e para o seu povo é quando nós entramos nesse lugar e onde nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa por amor de Cristo, sim, né? Sim. E glória a Deus, glória a Deus. Aí depois, então, desse entendimento que você teve, né, lendo esse livro, sim, você começou a mergulhar mais de uma forma diferente dentro daquilo que você fazia dentro da igreja. Adoração. Sim, ali a gente viveu um tempo de muita renúncia. Graças a Deus, aquele povo que eu congregava junto, aquela juventude que eu congregava junto, a gente viveu um período de muita renúncia, assim, foi um período muito especial na nossa caminhada cristã, que a gente passou a discernir, né, que Deus queria uma coisa diferente para a nossa geração, para aquele grupo que a gente vivia ali, e a gente começou a olhar a adoração um pouco além do que a gente já olhava. A gente passou a viver a adoração com o desejo de viver um pouco mais, com o desejo de fazer um pouco mais para Deus, com o desejo de dar. A gente até falava assim, nós temos que dar a mais, né? Dar algo a mais para Deus do que a nossa geração anterior já deu, né? Ou do que a próxima geração possa dar. A gente tem que impactar o coração de Deus. Não era desejo de ser conhecido, não era desejo de se tornar alguém, mas era um desejo de encontrar Deus de uma forma substancial. E aquilo foi um marco na minha vida. Na Igreja Batista de Boa Sorte, ela formou muito o meu caráter de adoração, né? E foi um marco na minha vida, né? As canções que nós cantávamos, as experiências que nós tivemos com Deus, a forma que fomos discipulados, foi marcante demais. Vocês tinham alguma referência na época, assim, de ministérios de louvor que vocês gostavam? Então, assim? a atmosfera da adoração. Olha isso. A atmosfera da adoração. Depois também veio aquele pessoal isso da quando época. Você estava no Rio? Isso, quando eu estava no Rio. David Keelan, né? O Diante do Trono, aquela explosão que foi o Diante do Trono. Eu, particularmente, gostava muito do Ricardo Robortella na época. Nunca tive nenhum tipo de contato, mas assistia dele, né? Muito, ouvia muitas canções dele. Então, assim, marcou muito. E os nossos pais, né? Asaf, Ademar, sim, que sempre, desde pequeno, assim... Porque né? eu falo desde pequeno, embora eu me converti aos 14 anos, aí isso prova o poder do som. Eu falo sobre o poder do som, né? Nós morávamos na rua da Igreja Batista. E naquela época, a Igreja Batista de Boa Sorte, ela tinha aquelas cornetas e botavam aquelas cornetas no alto do templo. E quando dava todo domingo, 8 da manhã, eles começavam a colocar louvores e a nossa rua inteira ouvia aqueles louvores, né? Teve vizinhos até que reclamaram com eles, que achavam ruim. Sim. Mas quando eu ia para a igreja, eu já sabia cantar os louvores. Olha só. Né? Eu lembro, isso é tremendo, eu lembro que uma vez eu cheguei no centro espírita com a minha mãe, eu tinha ali meus 11 anos, e eu cheguei cantando os louvores que eu ouvia. Olha só. E uma pessoa de lá me repreendeu, eu não lembro agora quem era direito, mas me repreendeu. Não, você não está na igreja. Eu falei assim, mas não tem nada demais, não fala mal de ninguém, não sei o quê. Porque aquela realidade já estava dentro de mim e eu não sabia. Uau. Porque toda música é uma profecia.
É isso aí. Toda música é uma profecia. Eu também então, creio assim. aquela canção que eu recebi ali, eu fico arrepiado. Aquilo já ia entrando dentro de mim. Assim como eu sabia um monte de samba enredo, eu sabia os louvores. E do nada, quando eu ia ver, eu estava cantando os louvores que eles colocavam na época, ainda era Novo Som, né? Aquele pessoal bem da old school, né? Bem da velha guarda. E aquilo entrava no meu coração e eu ficava repetindo aquelas canções, eu ficava emitindo aquilo. E a música molda o teu caráter, a música molda o teu coração. Isso é muito sério. Então, aquela igreja ela tem uma relevância na minha vida, pastor. Né? Eu quero honrar aquela igreja, né? Eu quero honrar aquela congregação ali. Ela tem uma importância na minha vida muito grande, muito Uau. grande. Se não fosse aquela igreja plantada naquele lugar, talvez eu não estaria aqui. Uau, hein? Entendeu? Tremendo, hein? E olha só que eu achei muito interessante esse fato de você cantar louvores, Sim. né? Naquele ambiente que para eles, como que se fala assim, foi uma perturbação, vamos dizer assim, né? Com certeza. Eu me lembro do testemunho da tia Jo, cara, tem na internet, é muito linda, né? Ela estava num avião, vindo de uma viagem internacional, mas ela estava com dor de cabeça, tudo tal. E ela caiu justamente no meio de dois rapazes que faziam parte de uma banda muito famosa no Brasil. Uhum. E esses caras estavam embriagados. E ali eles, mesmo ali embriagados, ela sentada no meio, eles falando um monte de asneira ali, tudo tal, né? E ela falou assim, não acredito que eu vou ainda ter que, né? Cansado da viagem, passando mal, ainda ter que aturar isso aqui, né? E ela falava que os dois rapazes, eles conversavam e daqui a pouco eles falaram assim, vamos escrever uma música. E eles começaram a escrever uma música com o nome de um monte de entidade satânica, sabe? Um monte de entidade demoníaca. E eles escreveram essa... E ela ali, no meio, estava entre os dois, percebeu ali, né? Eles escrevendo a letra e tal. Aí no final eles falaram assim, ó, só que ela não pode ser cantada assim, a gente precisa pôr uma maquiagem. E ali então eles começaram a mudar o nome dos demônios para alguma palavra mais suave, alguma coisa para quê? Para que a população pudesse cantar. Meu Deus. E ela conta que nesse momento assim já estava tudo atribulado dentro, né? Os caras se sentiam o dono do voo, né? A banda se sentia o dono do voo, né? E ela fala que naquele momento ela clamando, Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ela falou que uma criancinha, talvez de 3 a 4 anos, à frente dela, ficou em pé no voo e ficou olhando para ela. E a criancinha começou a mexer a boca. E ela percebeu que a criança estava cantando uma música. E aí, como ela fez leitura labial, ela começou a perceber que era aquela canção, como um farol que brilha à noite. Né? Eu não conheço a letra inteira da música, mas estava cantando essa letra. Aí a menina, ela olhando assim, daqui a pouco a criança começou a ficar animada. E começou a levantar a voz e começou a falar a letra dessa canção, desse louvor. Quando ela percebeu, quase o voo inteiro estava cantando louvor. Meu Deus. E ela percebeu que os dois que estavam ali ficaram quietinhos. E ela falou assim, quando o Senhor está presente em meio ao louvor, até os demônios ficam calados. Sim, meu Deus. Né? Então esse testemunho é muito poderoso. E você estava lá, sim, né, apenas cantando esses louvores, e isso já surtiu um efeito, né, no reino espiritual, naquele ambiente. Tanto né? que vieram me corrigir, vieram logo me tentar fazer cessar. Agora, apóstolo Paulo, em relação à adoração mesmo, que você começou a compreender sobre a adoração, algo que vai além da música, transcende a música. Então, isso aí já é uma realidade mais atual. Certo. Por quê? Lá eu fui elevado ao ministério pastoral, né? Pastoreei algumas igrejas como auxiliar, depois assumi uma como presidente. E ali na demanda do ministério eu me perdi. Eu me perdi da adoração, me perdi do Senhor, me perdi completamente. Né, a nível de eu chegar a dizer que eu não conseguia mais sentir o Senhor. Ativismo. O ativismo, doutrinas que me tiraram da presença, várias coisas. Certo. Né? E pecado certo. também. E ali eu fui completamente desviado dentro da casa do Pai. Né? Eu aprendi a fazer tudo muito bem, aprendi a administrar tudo muito bem, aprendi a pregar muito bem sem o Espírito. Né? Descobri... Botão automático. Os botões automáticos, entendeu? Que é o perigo, né, de você ter uma carga teológica sem o Espírito. Né? O perigo de você ter uma palavra intelectual sem a revelação racional do Espírito Santo, sem o culto racional. Tá? E ali eu fui me perdendo, até que
né, por uma providência divina, nós entendemos que o nível de perdição foi tão forte, para o senhor ter uma ideia, que eu não conseguia mais reconhecer a voz de Deus. Olha. Vou contar um testemunho. Olha só, eu lembro que uma vez a gente fazia todo domingo de manhã um culto chamado Café com Unção. Não era a escola bíblica. Era um culto, a gente adorava e alguém ministrava uma palavra. Café com Unção. E eu lembro que nesse culto eu convidei um profeta que era amigo do meu coração, que eu respeitava, que eu acreditava muito. E naquele período eu estava em processo de talvez deixar a igreja. E eu tinha recebido uma visita de um pastor de uma igreja de Belo Horizonte muito grande, que tinha me feito uma proposta que era de Deus, para eu assumir uma igreja dele em tal lugar, porque ele tinha orado, ele tinha buscado em Deus e Deus tinha soprado meu nome para ele. E falou que ali eu ia ter uma determinada vantagens financeiras. Quando ele falou de vantagens financeiras, que era a prebenda pastoral, a ajuda de custo para o colégio do filho, coisas que seriam benefícios. Quando ele falou dessas coisas, o meu coração travou. E eu entendi que não era de Deus. Ele entrou na minha casa, sentou no meu sofá, tomou café comigo. Era meu amigo, o pastor, eu conhecia. E ele fez a proposta e eu entendi que não era Deus. Nesse culto, esse profeta foi tomado pelo Espírito, começou a chorar. Veio na minha direção, ele falou assim, eu queria até falar baixo, mas o Senhor mandou eu gritar para você, porque quando ele falou baixo com você, você não ouviu. Uau. E ele começou a gritar assim, eu fui na sua casa, Uau. Eu sentei no seu sofá, Meu Deus. Eu tomei do seu café, eu te fiz a propostas Y, falou valores que o pastor tinha me falado. E você, por causa do seu orgulho e porque você não conhece a minha voz, meu Deus, não ouviu o que eu tinha para você. Uau. Então, eu cheguei nesse nível de não conseguir mais discernir a voz de Deus. A dureza no coração. De dureza do coração. Para você entender o nível de afastamento do Senhor e do Espírito que eu estava. Né? Por causa do ativismo, por causa do piloto automático, por causa da falta do lugar secreto, por causa da falta da convivência com a presença. Porque você precisa conviver com a presença. E ali o Senhor me tratou, eu chorei dias amargamente e comecei... Isso refletia na família? Muito. O Petros ainda era muito novo, o Petros acho que tinha 1 ano, mas foi um tempo até que eu passei a acreditar que eu não seria mais digno de ser sacerdote do meu lar, porque eu não conseguia mais ouvir Deus. Certo. Então eu entrei num processo ali de arrependimento muito sério, muito grande, né, no Senhor. E o Senhor, por misericórdia, voltou a falar comigo, voltei a ter experiências com Deus. E o Senhor falou assim, eu vou te mandar para um outro lugar agora, você não vai ficar mais aqui nessa cidade, você não vai ficar aqui mais no seu estado. Quando surgiu a proposta, não foi nem de ministério, surgiu a proposta de trabalho para o Mato Grosso do Sul. E o Senhor falou assim, é para você ir, que eu vou te mostrar coisas lá, eu vou mudar o seu ministério lá. Né? E nós viemos acreditando que com o trabalho, nós teríamos uma realidade financeira diferente do que nós tínhamos lá e nós conseguiríamos, no tempo de Deus, abrir ministério. Chegando aqui, o trabalho deu errado. Né? Em pouco tempo, nós estávamos sem trabalho. A intenção já foi logo tentar voltar para trás, mas o Espírito Santo não deixou. E aí foi quando nós conhecemos a MCCM, a Comunidade Cristã em Miranda, e a pessoa que hoje é o nosso pai espiritual, o apóstolo Cristiano. Que aí foi tipo assim, a boia de salvação. Certo. Né, para que eu conseguisse voltar definitivamente para esse lugar em Deus. Né? Nós chegamos, nos apresentamos para ele, né? O Batista que habitava em mim, né? Foi logo com a arrogância apresentando todos o currículo catedrático que eu tinha, né? Sou isso, sou aquilo, formado nisso, naquilo outro, né? E cheguei, fiquei 3, 4 cultos lá na igreja. Aí fui pedir ao apóstolo Cristiano para me transferir para cá. Eu lembro até hoje como que foi, porque já foi tremendo de cara a forma que ele lidou com a minha situação.
E eu falei assim, pastor, eu vou estar, a partir de agora, se o senhor permitir, estar pedindo carta de transferência, que eu sou da velha guarda, né? Nós pedíamos carta de transferência. Já fiz isso também. Vou pedir carta de transferência para cá, vou me desligar da igreja lá, vou me ligar aqui. Foi quando ele já começou a me ensinar. Ele falou assim, você não vai se desligar de lugar nenhum. Eu falei assim, por que não? Porque a igreja lá é a igreja aqui, nós somos uma igreja só. Uau. Por que você vai se desligar? Aí minha cabeça teólogo, né, ficou assim, né, maquinando. Eu falei assim, é verdade, a igreja é uma só. Por que eu tenho que me desligar? Aí ele falou assim, não, mas nós somos isso, nós fazemos isso. Ele falou assim, ó, fica aqui com a gente, Paulo. Né, fica aqui, vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos orar junto. Aí foi quando o Espírito Santo falou bem forte no meu coração, assim, o que já foi uma quebra de paradigma no meu coração, foi a quebra do meu orgulho. Foi assim, ó, você vai entrar, vai sentar e vai aprender. Uau. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu retruquei. Falei assim, como assim, Espírito Santo? Eu já tenho 12 anos de ministério. Né? Eu retruquei. Hoje eu tenho vergonha de falar isso, mas essa é a verdade. Eu retruquei, mas eu já estou no ministério, já tem 12 anos. Eu já presidi igrejas. Né? Não, você vai entrar, vai sentar e vai aprender. E ali nós ficamos ali um bom tempo sentados, sem fazer nada, né, sendo ministrado pelo Espírito Santo, quando o apóstolo Cristiano me apresenta o IGRA, né, que também foi outro divisor de águas. Né? Até então eu não tocava na igreja, eu não ministrava adoração, estava ali como membro. Tá? O pastor Cristiano me assistindo, me ajudou financeiramente, porque o trabalho deu errado. Né, foi um período bem difícil financeiramente na nossa vida, mas nós fomos assistidos pela igreja local, pelo apóstolo Cristiano, pelo nosso pai espiritual. E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Primeira coisa, o orgulho foi eu entender que eu poderia me submeter a ele sem ter que me desligar da outra igreja. Segunda coisa foi que quando nós chegamos lá, o trabalho que o apóstolo Cristiano fez com a gorizada que era adoradora era incrível, porque eles não tinham técnica nenhuma, eles não tinham qualidade musical nenhuma, mas eles tinham uma unção violentíssima. Uau! E quando eu cheguei naquele lugar, isso me confrontou de uma maneira, isso confrontou o meu eu músico de uma maneira, né, acostumado àquela coisa organizada, aquela coisa metódica, né? E eu chegava lá, via um guri tocando um baixo numa caixa de guitarra, num cubo de guitarra, aquilo que eu sou baixista, né? Aquilo me agoniava. Aí no primeiro culto eu ficava agoniado, eu ficava olhando para eles, o baterista tocando um prato que era praticamente ferro puro, prato, e eu, aquilo agoniado, mas você via a igreja tomada, a igreja chapada, o povo, né, entrando em Deus, o apóstolo Cristiano vindo com umas palavras que eu ficava, gente, aonde esse homem aprendeu isso? Aí eu perguntava para ele assim, onde você fez seminário, onde você fez teologia? Eu nunca li um livro de teologia. Eu falei assim, não é possível, Espírito Santo, como é que é isso? E ali o Espírito Santo foi me tratando, eu falei que você tem que ficar sentado e aprendendo. E nesse processo ali foi anos. Eu sentado ali aprendendo com o apóstolo, entregando meu coração para ele, né, falando das minhas mazelas, em Deus ele me curando através do Espírito. Aí a gente foi para o IGRA. Quando eu vi o IGRA, a plataforma que o IGRA é, me desculpe as outras, né, Deus dá a visão para todos, né, a graça de Deus ele é multiforme, mas a gente fala do que é nosso, né? O IGRA é incrível, é uma plataforma incrível, onde porque eu sou chamado de Paulo aqui, mas meu nome de batismo é Saulo, meu pai me chama de Saulo. Né, até isso aconteceu no IGRA. Né? Quando eu conheci o IGRA, eu voltei a ter esperança no avivamento para a nossa nação. Né? Porque por tudo que eu tinha vivido de errado, por tudo que eu tinha visto do sistema, eu já estava completamente desacreditado. Mas quando eu conheci a paternidade autêntica do apóstolo, quando eu conheci os pastores do IGRA e a forma que eles me trataram, a forma que eles me receberam, como a gente se movia em intercessão, como ainda tinha homens na nação que ficavam escondidos num estado que eu nem tinha noção de onde que era, né? Em cidadezinhas que eu nem sabia que existia, mas orando e clamando para que o céu se abrisse sobre a nossa nação. Aquilo incendiou meu coração novamente de uma forma que eu falei assim para eles, eu lembro até hoje, eu falei assim, hoje
vocês fizeram um homem que estava desacreditado em que Deus fizesse algo na nossa nação voltar a crer. Vocês me ativaram novamente. Vocês me tocaram novamente e eu fui ali ativado no fogo do avivamento novamente. Para voltar a crer naquilo que eu recebi lá na juventude, que eu te falei, foi um movimento incrível, foi algo muito bom, nós fomos ativados, tá? Nós fomos tomados por uma glória daquela época, pelos ministrantes, pelos ministérios, nós fomos, só que aquilo se perdeu na caminhada. Pelo ativismo, pela falta de santidade, pela promiscuidade, por várias coisas que eu vivi. E ali eu fui ativado novamente. Aí eu entrei num nível de confissão tão violento, que eu contei coisas que nem minha mãe sabia para aquele monte de... Eu lembro que foi um dos maiores igras que teve, assim, referente à quantidade de pessoas. Tinha mais de 150 pastores, lá no Esquadrão da Vida do apóstolo Samir. E ali eu entrei num nível de confissão que eu contei coisas que eu vivi na infância que ninguém sabia. Sim. Que eu vivi dentro do meu casamento e ninguém sabia. E eu fui confessando. Eu lembro que eu dizia para eles assim, ó, se vocês não quiserem andar comigo depois do que eu estou falando, não tem problema, porque eu quero ser livre. Uau. Eu quero entrar nesse ambiente solto, leve. E ali, sabe, aconteceu justamente o contrário. Eles passaram a dizer para mim assim, agora que a gente quer andar com você. Porque agora você não tem mais medo de se expor. Você não tem mais medo de mostrar quem você é. E agora você está pronto para ser curado definitivamente. Uau. E ali foi um mover tremendo. O apóstolo, junto com o apóstolo Cristiano, meu pai, junto com o apóstolo Otônio, de Campo Grande também, tiveram uma revelação, rasparam a minha cabeça, renovaram os meus votos com Deus e trocaram o meu nome. O Espírito Santo mandou que eles me chamassem a partir de então de Pastor Paulo. E desde então eu não sou mais o Pastor Saulo, né? Eu sou o Pastor Paulo e a minha luta diária é nunca mais voltar a ser o Pastor Saulo, é continuar sendo o Pastor Paulo. E dali então a minha percepção de adoração mudou mais uma vez. Deus me elevou, né, mais uma vez e a gente foi conduzido para um lugar muito especial em Deus. E voltamos para a igreja local ainda sem tocar. Isso já fazia 2 anos que eu estava com o Cristiano, sem tocar, sem pregar, sem fazer parte do presbitério dele, só me submetendo a ele. 2 anos. Uau. E quando foi no 3º ano, quando ele me deu uma revelação de Deus, ele falou assim, Paulo, Deus falou que você tem que ficar todo dia na igreja adorando. Você vai pegar lá o teclado. Ele falou exatamente para onde eu tinha que virar o teclado. Você vai virar o teclado Ele falou para você virar o teclado na direção daquele ar-condicionado lá. E ficar virado para lá, todo dia, cantando para o Senhor. Você não vai cantar para ninguém. As pessoas vão vir te pedir conselho, você vai pedir licença, porque é o seu tempo com Deus. E eu perguntei, quanto tempo, pai? Ele não falou tempo, não. Ele falou para você vir. E ali eu comecei. E ali se passaram 3 anos Uau. Adorando, sem pregar para ninguém, sem ministrar na vida de ninguém. Meu Deus. Né? 3 anos somente com Deus. E Uau. Foi onde Deus me deu as revelações do som dos céus e as frequências do inferno. Nesses 3 anos aí, ininterruptos que a gente ficou ali, só com Ele, só adorando. E quando terminou esses 3 anos, o pai chegou para mim assim, ó, tudo que você recebeu lá, Deus falou para você escrever, porque Ele está te dando um seminário de adoração para você ministrar no Brasil inteiro. Né? Hoje a gente tem rodado o Brasil com esse seminário de adoração chamado Som do Céu. E quando Ele me deu essa revelação, Ele também falou assim, agora você vai ser líder da nossa adoração. Uau. Ele falou que agora você está pronto. E eu comecei a liderar a gurizada, né? E quando eu liderei, eu liberei, né, tudo que tinha no meu coração para Ele, porque eu sou assim, se eu vou andar com você, Davi, se eu vou dividir altar com você, você tem que conhecer meu coração. Eu abro meu coração para você. Ainda que depois você decida não andar comigo, mas você tem que conhecer o Paulo. Sim, sim. O Paulo que também era o Saulo almático. Entendeu? Então eu abri meu coração para ele. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu estava orando para Deus mandar um ministro de adoração para cá. E Deus me revelou como que esse ministro de adoração seria. Ele me deu um PDF, ele mostrou para mim um PDF escrito de como que seriam as características desse ministro de adoração que ia chegar lá, que Deus ia enviar. Era eu escrito no PDF. Meu Deus, hein? Até o tom da pele estava escrito lá, você acredita? Uau. Ele me chamou de negão, mas é porque até isso, o tom da pele, Deus falou assim, ó, e ele é negro.
Olha né? só. As mazelas da minha alma estavam escritas naquele papel. Tudo que ele teria tratar em mim, antes de eu confessar para ele, o Espírito Santo já tinha falado para ele. Uau, hein, pastor? E ali, que profundo, hein? como que não muda? Que profundo. E pastor, o que Deus, né? Eu acho que seria muito legal você poder falar um pouquinho sobre aquilo que Deus te mostrou ali enquanto você adorava, olhando, né, em direção ao ar-condicionado, que são as frequências. Sim, sim. Né? O que Deus te mostrou nesse sentido? Então, em primeiro lugar, Deus me fez entender que ambientes são formados pelo som que você emite no ambiente. A primeira coisa que a gente precisa entender, e é um paradigma que muitas pessoas têm, Davi, é que adoração não é só música. Entendeu? E é justamente o contrário. Adoração é completamente música. O problema é o que você entende por música. Por exemplo, quando a gente fala de frequência, é a medida da música, né? É o hertz, que é quantas vezes um corpo vibra por segundo. Né? A frequência é quantas vezes um corpo está vibrando por segundo e nessa vibração ele produz um som. E ali Deus me mostrou que na construção do Éden, tudo foi feito por vibração. Tudo foi feito por som. Como, por exemplo, se eu levantar aqui agora e arrastar essa cadeira, ela vai produzir um ruído. Mas esse ruído é a vibração entre o pé da cadeira e o chão. A vibração que ele produzir vai produzir esse ruído. Isso é uma nota musical. Eu estou falando com você aqui agora. Dentro da nossa laringe, né? Tem pregas vocais que enquanto o ar sai dos nossos pulmões e passa por ela, ela faz o quê? Ela vibra, ela gera uma frequência que vira o tom da minha voz. Né? Então, a minha voz também é um som. E quando você aprende a primeira definição de música, qual é? A música é a arte de combinar sons. Então, tudo na face da terra é som. É música. Quando você lê na cultura judaica, o Tahri, por exemplo, um livro da cultura judaica, ele fala que o mundo foi criado por 5 tipos de sons. E o quinto som desse era a voz de Deus. Uma teoria que algumas pessoas já derrubaram, chamada teoria das cordas, né, fala que o universo foi criado por ondas sonoras. O que é ondas sonoras? São vibrações de corpos celestes que produzem som. A gente tem a transcrição disso, em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja. Então, quando Deus emitia o som da sua voz, o universo tomava forma. Né? Então, tudo é música. A primeira coisa que Deus liberou foi o som. Foi o som. Então, quando você vai, eu sigo agora eu não lembro o nome do Instagram da NASA, que eles postam o som que as constelações fazem. Toda constelação tem uma vibração. A Terra tem uma vibração, tem uma frequência 432. É chamado som da Terra, a frequência da Terra. Quando, inclusive, a frequência musical antes de 1939 era em 432. Né? A música, ela se unia à frequência da Terra, porque frequência, quando ela está na mesma região numérica, ela se une. Quando ela está em região diferente, ela se repele. Né? Isso entra em questões espirituais. Quando você não entra na frequência do céu, você repele o céu. Sim. Né? Então, por isso que muitas vezes o céu não se manifesta no culto. Por quê? Porque a minha frequência não está alinhada com a frequência do céu. Então, não é igual quando você vai afinar um instrumento. Você pega um diapason, que é um instrumento que produz uma frequência. Né? Hoje está no celular, né? Mas você pega aquele comparativo daquela frequência do diapason e coloca a corda X na mesma frequência e aquele som faz o quê? Ele se completa. Aí o seu cérebro entende o quê? Está afinado. Né? E existem vários tipos de frequência. Frequência do foco, frequência do amor, frequência da depressão, frequência da ansiedade. É que não dá tempo, mas se a gente fosse mostrar, por exemplo, já tem a droga do som. E está disponível gratuito, não vou nem falar o nome para ninguém querer ir ver, mas está disponível gratuito no Spotify. Entendeu? Por exemplo, o som grave. O som grave, né, quando ele toca no seu corpo, ele movimenta uma parte do seu corpo, que é o seu quadril. Né? As frequências mais baixas, mais graves, de 80 Hz para baixo, né, você pode pegar, por exemplo, pega uma criança e você coloca uma pegada do funk que tem o grave, o batidão, a primeira coisa que ela vai mexer, ela vai começar a movimentar essa região aqui, ó, do quadril, a região erógena.
Por quê? Porque o grave ele vem no ambiente, ele toca no seu corpo, nessa região, e você começa a se movimentar. Então, em relação à frequência? Em relação à frequência. Em relação também ao movimento espiritual? Sim. Vamos lá. Eu tenho muito cuidado de citar sempre a Bíblia para as pessoas verem que isso está na Bíblia, isso está na palavra. Paulo fala assim, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a guerra? Para que Paulo estava olhando? Paulo estava olhando para o exército romano. Tá? Quando era chegada a hora de trocar de turno, por exemplo, galicínio, que o pessoal acha que é um galo que cantou, né? Você vai me negar antes que o galo cante, mas era uma trombeta que tocava. Aquela trombeta anunciava para aquele soldado que ele estava liberado e que o outro tinha que assumir o turno. Aí quando você vai para a Bíblia e Paulo fala que se aquela trombeta não der sonido incerto, ninguém se prepara para a guerra, é porque eu tenho um amigo que ele era da Marinha, que ele me ensinou assim, quando o corneteiro dá aquele toque, e se ele errar no toque, ninguém é obrigado a obedecer. Eu falei assim, mas como assim? Ele, não, mesmo que você entenda o que ele quis dizer, você não é obrigado a obedecer, porque a ordem mal dada não se obedece. Uau! Aí eu falei assim, cara, como assim? Eu falei assim, então, Paulo, quando ele é irresponsável no toque dele, a gente não é obrigado a obedecer ele, tá? Aí você traz isso para o mundo espiritual, entendeu? Tem conexões com os céus que não são feitas porque a gente é responsável com o nosso toque, porque a gente é responsável com a frequência que a gente está emitindo. Então, quando o Paulo está olhando ali para a trombeta, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam emitir um som correto. Vou dar outro exemplo na Bíblia para vocês, um clássico que eu sempre gosto de dar. Por exemplo, a filha de Jairo, a cura da filha de Jairo. Você sabe que Jesus era judeu, rabi, então ele sabia de todo nível do judaísmo, ok? Quando Jairo aborda ele, chama ele para a menina não estava morta, a menina ainda estava acordada, sim, certo. Mas estava enferma. E ao contrário do que as pessoas pregam, Davi, né, depois eu quero que você até observe lá, a menina não morreu. Jesus falou que a menina estava dormindo. Né? Aí vem os teólogos dizer, não, porque Jesus encara a morte como sono. Não, Jesus estava falando de sono. A palavra no original que ele estava usando era dormindo, apenas dormindo. Tá? E ele disse, apenas creia. Aí vem a mulher do fluxo de sangue, tal, todo aquele imbróglio, as pessoas apertam Jesus demora a chegar lá. Quando chegam lá, qual a notícia que dão para Jairo? Sua menina já morreu. Ele diz assim, ó, apenas creia. Mas quando ele chega lá, ele encontra um cenário. Sim ou não? A Bíblia fala que as carpideiras estavam lá. Para quem não sabe, as carpideiras eram mulheres que recebiam dinheiro para chorar, para emitir uma frequência de pranto, né? de tristeza, de luto, de morte. Mas também tinha músicos lá. Quando você vê a Bíblia Dake, essas carpideiras elas não iam sozinhas. Elas levavam consigo músicos. E a Bíblia fala, é na versão da Bíblia Dake, se eu não me engano, que ela diz assim, eles tocavam música fúnebre. O que é música fúnebre? É a música da morte. É a música que estabelece o luto sobre as pessoas. Ok? Então, entenda uma coisa. Se uma frequência tem poder de modificar você, a gente tem que entender que nós somos 70% água. E a frequência, ela modifica a água. Então, quando uma frequência toca o seu corpo, ela modifica o seu corpo, ela modifica o seu entendimento, tá? E ali, eles ficaram emitindo aquela frequência durante tanto tempo que eles estavam mantendo aquela menina em estado catatônico. Presta bem atenção, existe um ritual, Davi, na cultura judaica para a ressurreição. E Jesus conhece esse ritual. Lembra que quando Elias foi ressuscitar o filho da viúva, ele deu volta na cama, ele deitou em cima do menino, ele soprou no menino, ele botou o rosto no rosto do menino. Aquilo é um ritual judaico para a ressurreição. O menino foi, ressuscitou. Jesus sabia que tinha um ritual para a ressurreição. Por que ele não fez? Porque a menina não estava morta. Ela estava entorpecida com a canção da morte. E ali o que ele faz? A primeira coisa que Jesus faz quando chega naquele ambiente é fazer o quê? Ele retira aquelas mulheres de lá. Ele retira aqueles músicos de lá, ele retira o som da morte daquele lugar. Aí ele entra para dentro do quarto da menina e ele não faz nada, Davi. Davi, ele apenas chama a menina, Talita cumi. E a menina acorda. E fala o quê? Eu estava com fome. A menina não estava morta,
mas o som que estava sendo emitido naquele lugar mantinha aquela menina em estado catatônico, hipnotizava ela num nível que ela ficava desacordada. Agora, preste atenção, eles pagavam pessoas para gerar um ambiente de morte na casa deles. Aí que vem, muitas vezes, nós estamos pagando pessoas para entrar nos nossos cultos, para gerar um ambiente de morte. Uau. E a gente pergunta assim, por que ninguém se converte? O pastor ora, o pastor jejua, o pastor lê a Bíblia, o pastor, você vê o pastor pregando, o pastor soa, o pastor deixa a vida no altar e ninguém se converte. Porque muitas vezes a nossa canção é uma canção que mantém um ambiente de morte dentro da igreja. Uau. E a gente não consegue se alinhar em conexão com o céu. Por que Deus amava tanto Davi? Porque Davi tinha uma conexão de coração com Deus. Um dos maiores princípios da adoração que eu aprendi nesse período chama-se acordo. Como andará dois juntos se não houver acordo? Qual é o princípio da música? A arte de combinar sons, acordo. Então, quando o meu coração tem um acordo com o coração de Deus, todo som que o meu coração produz agrada o coração de Deus num nível que eu atraio Deus para onde eu estou. E aí, tudo que Deus faz vem de encontro ao ambiente que eu estou. Só para o senhor entender, uma coisa muito interessante que Deus mostrou para mim nesse ambiente, ele disse para mim assim, Paulo, se você não entrar em acordo comigo, a sua música não se comunica comigo. A sua música não se comunica com o céu. Se a sua música não se comunica com o céu, eu não desço. Tem um livro muito, muito legal, que eu sempre cito, Tommy Tenney, não sei se você chegou a ler alguns livros dele, eu não lembro em qual deles que eu li alguns, ele conta a história de um amigo dele que ia na casa dele, mas não passava da porta porque era muito gordo. Não sei se você já viu essa parte desse livro. E ele sempre ficava chamando, entra. Num dia, numa conversa franca com um amigo dele, ele perguntou, por que você não entra na minha casa? Esse amigo falou assim para ele assim, porque toda vez que eu vou na casa de alguém, eu fico olhando para a sala da pessoa e fico vendo se tem alguma cadeira que suporta o meu peso. E quando eu percebo que não tem, eu não vou entrar para passar vergonha e quebrar a sua cadeira. Eu fico aqui fora. Eu amo você, Davi. Eu amo você, pastor. Eu vou ficar aqui fora. O amigo dele não entrava. O Espírito Santo falou logo no meu coração assim, quantas vezes eu vou pro culto e o som de vocês não faz um trono para mim? Uau. E eu fico na porta. Meu Deus. E vocês ficam lá gritando por mim, eu quero abençoar vocês, eu quero fazer liberações sobre vocês, mas o som de vocês é uma barreira. Não condiz com... Em vez de ser um portal. É isso aí. Uau, hein? Você citou Davi, pastor, eu tenho para mim que Davi, uma vez eu trouxe uma mensagem que chamava Músicos do Céu. Oh. E para mim Davi era um músico do céu na Eu terra. creio nisso. Porque quando a gente começa a ver as expressões de Davi em relação a Deus e sobre o seu talento em relação a Deus, nós podemos ver que Davi dizia assim, o meu louvor virá de ti para a congregação. Ele dizia assim, todas as minhas fontes estão em ti. Uhum. Então, toda a conexão de Davi estava na presença de Deus. Até as atitudes de Davi em questão de como rei, um rei que foi capaz de tirar sua roupagem real para dançar como uma criança diante da arca. A gente pode ali então levar ele também e comparar com os anciãos que tiram as suas coroas diante da presença do Deus Todo-Poderoso, sabe? E é maravilhoso. Gente, vocês puderam ouvir aqui um pouquinho daquilo que o pastor Paulo ele ensina sobre frequência, tá? E é algo muito profundo, você já pôde perceber isso. Então, gente, você que ainda não conhecia, o pastor Paulo, você vai ter a oportunidade também de poder levá-lo para a sua igreja, para ensinar para os ministérios de louvor e adoração, porque nós precisamos nos posicionar como ministros do Senhor, como ministros da casa de Deus. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Eu creio dessa forma, não tem como de uma fonte jorrar dois tipos de água. Então, ou eu sou ou eu não sou. Eu decidi, como o pastor Paulo, nós decidimos entregar 100%, não só o nosso talento, mas a nossa vida, os nossos ouvidos, os nossos olhos, todo o nosso ser, para que Cristo seja entronizado e glorificado, para que aquilo que nós fazemos através do nosso talento e da nossa arte realmente possa manifestar Cristo, possa estar em conexão, o som que possamos produzir possa atrair a presença do Senhor e não deixar ele para fora da porta. Não é isso, pastor Paulo? Pastor Paulo, eu quero agradecer de coração aí, viu? Eu que agradeço. Por esse breve compartilhar aí, mas
as pessoas quando quiserem te achar e conhecer também, como que as pessoas podem te encontrar, pastor Paulo? Tem o nosso Instagram, tanto o do seminário como o meu. O do seminário é Seminário Som do Céu, tudo junto, tá? Lá no Instagram. E tem o meu Instagram pessoal, que é @PauloR3Reis. Tá lá no Instagram. Só fazer contato por ali que a gente vai ter o prazer de ouvir todo mundo, tirar dúvida de todo mundo que quiser. E tá no nosso coração, Davi. Ser ferramenta crucial. Eu tenho pedido muito isso a Deus. Para ser ferramenta, eu quero fazer parte do Senhor. Eu falo, Senhor, não faça nada sem me participar. Não porque eu seja importante, mas porque eu quero estar junto. Eu quero ver, né? Eu quero estar envolvido, eu quero viver. Né? Eu creio muito que nesse tempo Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi. Amém. Né? Nas nações, no Brasil. E eu acredito muito que o Brasil ele é pioneiro. Amém. Né? Ele é cabeça dessa realidade espiritual. Em nome de Jesus. Né? Você tá aí no Brasil, você vê quanto que o movimento de adoração no Brasil tá mudando, né? Você vê pessoas querendo mais de Deus, pessoas querendo entender o movimento de adoração, o que o céu quer. E isso está caindo no coração de muitos profetas no Brasil. Eu sei que eu não sou o único que teve essa revelação, mas eu sei que isso está caindo no coração dos profetas no Brasil e eu oro para que isso se torne uma realidade nossa. O Brasil não vai ser mais conhecido pela música do carnaval, mas pela adoração em espírito que nós vivemos aqui, em nome de Jesus. Celeiro de adoração, canções novas, canções que nascem nos céus para a glória de Deus. Uau! Gente, se a gente for fazer um resumo de tudo aquilo que nós falamos, tudo começou pelo tratamento. Sim. Né? Tudo tratamento, porque Deus ele quer tratar cada um de nós para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Né? Então, amado ministro de adoração, pastor, você que está aqui, sabe? Existem lugares que Deus quer te levar, mas é necessário nós nos abrirmos para que possamos ser tratados por Ele, para que possamos confessar os nossos erros, nossos pecados, para que Deus possa nos levar a níveis mais profundos, né? Níveis mais altos também, né? Daquilo que Deus quer fazer em nós. Amém. O pastor Paulo mostrou isso claramente aqui. Eu aprendi com o paizão, com o apóstolo de Labertelli também, e é uma realidade. O teu nível de autoridade é o teu nível de submissão. É isso aí. Eu fiquei ali 5 anos submisso, sou submisso a ele até hoje, sim, mas naquela palavra específica, né, sobre adoração, eu fiquei ali 5 anos no lugar que ele deu ali com exatidão, e hoje eu colho, hoje eu vivo, hoje eu provo, hoje eu toco no que Deus liberou para mim através dessa submissão. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Eu realmente estou impactado com tudo aquilo que o pastor Paulo compartilhou hoje. Eu confesso que daria até para a gente fazer uma outra, né, pastor Paulo, né? Uma hora que Deus preparar, né, para estarmos juntos, dar continuidade, porque tem tantas coisas, tantos tesouros escondidos aí, né? Escondidos não, que ele compartilha isso, né? Mas que a gente pode fazer em outro podcast. Sim, sim. Né? Glória a Deus, gente. Que bênção. Eu vou pedir para o pastor Paulo orar por você agora. Pastor Paulo, você faz essa oração, por favor? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo que concordássemos na terra e pedíssemos no nome de Jesus, o Senhor assim faria. Senhor, como alguém que recebeu e entendeu de Ti, ó Pai, as frequências espirituais, eu profetizo sobre essa pessoa que está assistindo esse podcast agora, Pai, que toda a frequência do inferno que ela recebeu na vida, ó Pai, nós arrancamos dela agora, nós extraímos do interior dela agora tudo que moldava o caráter dela, tudo que impedia ela de fluir no máximo na adoração, ó Pai, nós arrancamos dessa pessoa agora e profetizamos que os ouvidos espirituais dela, efatá, sejam abertos para que ela possa entender, ó Pai, e discernir as canções que vêm do céu, ó Pai, para que ela possa viver um novo tempo em adoração, um novo tempo, uma nova realidade no Espírito, ó Pai, aleluia, que toda intelectualidade caia por terra, que toda, Senhor, aleluia, que todo achismo, que todo orgulho, que todo relativismo caia por terra e que ela possa viver o amor de um adorador tem pelo seu adorado. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que ela viva na plenitude do teu Espírito. Nós declaramos e profetizamos isso, que ela faça parte do tabernáculo que está se levantando de Davi novamente, ó Pai, que o Senhor está levantando, Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, as informações sobre como você levar o pastor Paulo vai estar aqui nas descrições do YouTube, tá? E também, querido, que você também possa, né? Se quer se aprofundar, não deixe de chamar o pastor Paulo, que é uma bênção. Compartilhe, comente, tá? Curta, porque isso abençoa também esse podcast. Beijo. Fiquem na paz. Shalom.